Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total, muito bem-vindos ao canal para o estudo de mais um pedacinho da Torá. Hoje é quinta-feira e, como sempre fazemos nas quinta-feiras, trazemos um estudo um pouquinho diferente do que vai ser tratado na Parashat Shavua. Nessa semana vamos ver mais uma importante porção, que é a porção Re'eh, né? E nós vamos hoje falar mais um pouquinho sobre os números, né? Números ainda lá do livro de Bereshit. Estamos aí esmiuçando muitos detalhes do livro de Bereshit, que provavelmente quando formos tratar um novo ciclo de leitura, vamos retomar algum desses números aqui encontrados e provavelmente você vai perceber mais detalhes quando for estudar o livro de Bereshit, né? Porque esses números nos trazem muitas informações, são muitas informações trazidas pelo Eterno na forma de números, né? Números que vão se complementando ao texto, que vão complementando o ensinamento, que vão fazendo com que a gente perceba melhor os dados que são apresentados. Certamente você já viu muitas vezes os números, ficou perguntando, nossa, que números interessantes, né? Que número, por que tem esses números aqui? Por que aparecem os números, às vezes os números quebrados, os números que aparentemente você não tem nenhuma conexão, mas aí você vai ligando esses números, por exemplo, ao período de gestação do ser humano, você começa a perceber que tem um significado maior, né? Cada vez que aparece um número, você tem que olhar por que ele está aparecendo aí, qual a relação daquela porção em que ele está sendo tratado com o restante da Torá, com algo que já aconteceu. O estudo da Torá é dinâmico, você não estuda a Torá de uma passada só, em um dia só, em pouco tempo você está expert na Torá. A Torá tem muitos detalhes, né, que transcendem qualquer doutrina aí que se crie para utilizar a Torá como uma forma de conduzir as pessoas segundo as doutrinas fazem, né? Na verdade, a Torá é muito mais ampla que qualquer doutrina, não há nenhuma doutrina que consiga trazer os ensinamentos que a Torá nos traz. Então, abre o teu coração, isso sempre é muito importante, né, para você ouvir não as minhas palavras, mas a palavra do Eterno, para que Ele fale ao teu coração o que Ele está nos ensinando hoje, o que Ele vem trazer para você de informação nesse dia, né? Então, se você tinha algumas dúvidas quanto aos números, quanto às datas, quanto esses dados que estavam na Torá e que você nunca prestou atenção, ou se prestou atenção não entendeu porque está ali, hoje é o momento de você abrir o teu coração Eterno para Ele falar para você, né? Se você não conseguir acompanhar numa primeira passada, você vê o vídeo de novo, ele vai ficar disponível aqui no Telegram, né? Aqui o Telegram aqui do canal. Você vai ter todo o material do PDF, que nós vamos colocar aqui as transparências, os slides que vão ser apresentados, e no canal da Teshuvah Total no YouTube, você baixa aí os vídeos e assiste quantas vezes quiser, não só esses aqui, mas todos os vídeos do canal, acho que de 3 a 4, 5 anos para trás, você tem disponível aqui no canal para assistir, né, no melhor momento aí da sua jornada diária. Então vamos lá ao estudo da porção, né, do pedacinho da Torá dessa semana. Essa porção dessa semana vai ser a porção Re'eh, né? Você vai acompanhar no próximo Shabat, amanhã, você vai acompanhar a porção Re'eh. Hoje nós vamos falar de números, mas alguns números que nos são trazidos, né? Que nos são trazidos ainda na porção Bereshit. A porção Bereshit tem muitos números que nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais, né? Porque a porção Bereshit é a porção base, é o livro de Bereshit, é o livro base, é o livro onde foi feita, foi apresentada a criação, são apresentadas as tribos de Israel aqui, toda a geração daquele povo vem aqui nesse livro. Depois os outros 3 livros são a caminhada de Moshe pelo deserto, e o último livro, o livro que estamos estudando nesse período,
é o resumo de Moshe sobre toda a caminhada no deserto. Então, nós temos aqui muitos dados importantes na porção Bereshit. Se a gente não prestar atenção, se a gente não estudar, por exemplo, as genealogias que são trazidas aqui no livro de Bereshit, depois você vai ter dificuldade em acompanhar, né, acompanhar as discussões mais à frente. Então é importante conhecer bem o livro de Bereshit. Né? E nós vamos voltar ali aquele Atoldotes de Shem a Avram. Né? Nós temos lá no capítulo 11, né, nós vimos lá que apresentava uma genealogia, depois passava lá para a criação da Torre de Babel e voltava para a genealogia. Então, nessa segunda parte, no capítulo 11, né, nós temos a Toldotes de Shem até o momento em que Terah é contada a morte de Terah. Né? Terah falece, né, morre, e aí libera Avram, naquele momento ainda se chamava Avram, ele é liberado para seguir a sua viagem, seguir o caminho que vai dar um início de uma nova família, porque é a partir da saída dele da região de Harã, da região de Harã, onde ele viveu com seu pai, a partir dessa saída que ele vai para a terra que o Eterno prometeu ao seu povo. Né? O Eterno separou essa terra para o seu povo, conforme nós vemos lá no livro no estudo de Noar. Então, nós temos aqui, nesse momento, um número muito interessante que aparece, que é o número 271. Nós já falamos muito desse número. Esse número está relacionado com 270, com 272, 273, até o 280, né, que é o período de gestação do ser humano. O ser humano tem um período de gestação de 9 meses, né? 9 vezes 30 meses e 30 dias daria 270, ou 40 semanas, que daria 280. Então, nessa faixa aí, as crianças nascem, o ser humano nasce, o ser humano normal nasce. Então, fora desse período, pode haver risco para a gestação, pode haver risco para a criança, para a mãe da criança. Então, esse é o período que normalmente são feitos as cesarianas, são feitos os partos normais, enfim, é o período em que a criança está pronta para nascer. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha, né? Não se assuste com essa tabela, hoje eu vou apresentar algumas tabelas dessa forma, mas para você ter, quando você imprimir o PDF, ou a transparência, ou se não imprimir também, para você acompanhar, ou você pode anotar aí na sua Torá em hebraico, você vai ter aí as palavras. Então, no livro de Bereshit, a partir do verso 10, nós temos aqui, ó, Ele Toldot Shem, Shem ben Meat Shana, né? Então, Shem tinha a idade em que ele dá nascimento a Arpachshad, e aí, né, fala toda a genealogia até a morte de Terah. Né? Então, aqui nós temos desde Arpachshad, desde Shem, Arpachshad, até chegar em Terah, né, que Terah teve o seu filho Avram. Então, tudo isso está nesse texto aqui. Você vai acompanhar. Aqui são apresentados o número da palavra. Né? O número eu separei aqui em palavras. Então, aqui é uma palavra, 2 palavras, 3 palavras. Aqui eu parei no verso 21, para não ficar um texto muito pequeno. Já está pequeno, mas provavelmente se colocasse tudo ia ficar muito pequeno. Então, continuando aqui no próximo slide, né? Do verso 22 ao verso 32, o último verso desse capítulo 11, nós temos aqui, ó, 271 palavras. Né? Então nós temos aqui, né, nós temos 271 palavras
nessa genealogia de Shem até, né, até a morte de Tera. Né? Então aqui está dizendo que Tera viveu 205 anos e morreu, né? E morreu em Harã. Então todos esses detalhes, você vai ver aqui que o Eterno coloca palavras muitas vezes repetidas, né? Porque ele já morava em Harã, quer dizer que ele morreu em Harã. Se não dissesse isso, né, nós teríamos letras faltando, palavras faltando, e a numeração não ia bater. Então o Eterno é um matemático, ele criou a matemática para nos dar todos esses detalhes, para a gente estudar esse detalhe. Então nós temos aqui o número 271. Né? Vamos relacionar esse número 271 com Avram e Sarai. Né? Como é que é esse processo que se deu a partir do momento em que Terah morre e libera Avram para poder continuar a caminhada, porque até então ele estava com seu pai, cuidando de seu pai com bastante idade, ele cuidava do seu pai, né? Trabalhava com seu pai, fazia as coisas com seu pai, não concordava com muitas das coisas, porque Tera era um idólatra. Né? Então o Avram ficou com seu pai até o momento da sua morte. Né? Então nós temos agora um novo ciclo, onde vai ser gerada a descendência de Avram e Sarai. Aqui nós temos o início, né? O início da aliança do Eterno, né? Com Avram, que vai se tornar Avraham lá mais à frente, e com Sarai, que vai se tornar Sara mais à frente. Então, nós vemos na porção, no capítulo seguinte, o capítulo 11, o capítulo 12, nós vemos aqui a missão que vai ser dada a esse casal. E nós temos aqui, né, nós vamos ver nessa porção Lech Lechá, o número 127. A porção Lech Lechá é muito interessante, o nome da porção, né, é muito interessante. São duas palavras iguais, né? Lech Lechá, você escreve com uma lâmede e uma raf, uma kaf, um sufite, né, uma kaf final, e só muda os sinais maçoréticos e você tem a expressão Lech Lechá, vá, né, vá por você, saia por você. Né? Então o Eterno aqui, né, a partir da morte de Tera, o Eterno fala para Avram, saia da casa da tua parentela, ou seja, saia da casa do teu pai. Por quê? Porque ali na casa do pai dele havia muita idolatria. O pai dele fabricava estatuetas de deuses pagãos, né? Deuses que vieram lá de Nimrod. O pai dele gostava de Nimrod, Tera gostava de Nimrod. Avraham não gostava, Avraham não seguia isso, mas era o trabalho do pai dele, né? E ele acompanhava isso. Então o Eterno diz, saia dessa casa onde existe a idolatria, onde domina o amor ao dinheiro, né? onde ainda existe o amor ao poder. Então tudo isso, né, era representando a casa, a parentela de Avram. Então o Eterno diz para ele, Lech Lechá, saia para você se tornar um homem livre. Né? Então essa porção ela tem um significado muito especial, porque o Eterno vai começar a tratar da aliança que ele vai fazer com Avraham e seus descendentes. Ele diz, vá para a terra que eu te mostrarei, né, e farei de ti uma grande nação. Então, ou seja, você será como as estrelas que estão nos céus, a sua descendência será muito grande. E o Eterno diz mais ainda, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Então Avraham passa a ser uma bênção para todos os povos. Não é à toa, né? Não é à toa que todas as grandes religiões de hoje, todos os povos de hoje, têm veneração por Avraham. Né? Avraham sempre foi um homem bem visto, um homem bem recebido, bem respeitado, bastante respeitado em todas as civilizações da Terra pela sua personalidade, pela sua forma de tratar as pessoas, pela sua forma de se relacionar com as pessoas. Né? Então ele tinha essa capacidade especial. Por quê? Porque o Eterno
o abençoou, o Eterno o abençoou. E o Eterno disse mais: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e serão benditas em você todas as famílias. Eu fico pensando, né, quanta gente amaldiçoou os descendentes de Abraão. Eu acho que eles nunca leram isso aqui, ou nunca entenderam o que está escrito aqui, porque se eles amaldiçoam os descendentes de Abraão, o Eterno está dizendo aqui que vai amaldiçoá-los. Então, por que eles fazem isso? Em sã consciência, ninguém poderia tomar essa decisão, né? Ou fazem isso apenas porque não confiam no Eterno. Aqueles que fazem isso, aqueles que perseguem os descendentes de Abraão, certamente eles não respeitam o Eterno, não respeitam a aliança que o Eterno fez, né? Então, é muito interessante essa frase aqui que o Eterno diz, né? Eu vou abençoar você, eu vou abençoar todos que te abençoarem, eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem, né? Então, o Abraão continua aqui, ele vai seguindo, ele parte lá de Harã, desce, né, até a terra prometida e continua caminhando até o sul, né? Continua caminhando até o sul, ou seja, até o Negev, né? Aqui, ó, Hanegev, até o sul. Negev, o deserto de Negev, é o deserto do sul. Negev é a palavra para sul. E aqui nós temos 127 palavras, né? Então 127 que aparece aqui já esse número de palavras dessa porção Ler Lerá, do capítulo 1 ao capítulo, do verso 1 ao verso 9. Porque é justamente aqui, né, que o Eterno diz para ele sair: passa a missão, você sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te dar, né, e é nessa terra que eu vou te fazer crescer, que eu vou te fazer ter uma descendência muito grande, e você vai ser uma grande nação, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, né? Então, esse número aqui é um número muito, muito interessante que vai aparecer já já, no momento nós vamos aos pouquinhos chegar nesse número 127. Então, você vê aqui que a porção Ler Lerá, nós temos aqui 50 e 50. Ler Lerá, 50 e 50, que dá 100, ou seja, 10 vezes 10, né? Ou seja, 10 palavras usadas na criação do mundo. 10 palavras o Eterno nos deu, né, nas duas tábuas, ou seja, a criação do mundo e o código de conduta para o ser humano tem 10 palavras em cada um. Então isso está expresso nessa porção, né? Porque se não houvesse essa porção, se não houvesse essa determinação do Eterno para Abraão, para começar, né, a desenvolver a sua grande família, a sua família que vai tomar posse da terra, que vai se desenvolver, que vai trazer a Torá para todo ser humano, né? Se não houvesse essa porção, se não houvesse esse início da aliança do Eterno, a gente não teria nada mais à frente. Então, essa porção está relacionada com a criação, está relacionada com as duas tábuas da lei, as duas tábuas com os regulamentos, né, com os mishpatim, com os hukim, né, com toda a determinação que o Eterno nos dá para que a gente possa viver bem com o nosso próximo e que a gente possa viver bem com o Eterno, né, respeitando o Eterno, amando e cumprindo com esses mandamentos. Então tudo inicia aqui nessa porção Ler Lerá, vá por você. E aí nós temos algo interessante, né? Por quê? Porque nessa caminhada de Avram e Sara, o Eterno faz essa promessa a eles, mas eles não tinham filho, nós já tratamos isso, eles não tinham filhos, e aí Sara resolve dar uma ajuda ao Eterno e faz com que Abraão se deite com a sua serva, e a sua serva então vá
produzir uma descendência, ou seja, vai gerar um filho para Abraão. Mas esse filho não era o filho que o Eterno queria. O Eterno queria um filho que viesse pela sua ação e não pela ação de um desejo material, um desejo humano de Sara. Então, não acontece isso, mas é interessante que no pacto, né, no pacto que o Eterno faz com Avrão, no momento ainda era Avram, né, a gente sempre faz essa confusão dessa mudança de nome. O Eterno vê a preocupação de Avram com seu filho Ismael, porque a partir do momento que ele vai ter um novo filho, um filho da sua união com Sara, né, Ismael vai ser relegado a um segundo plano. Então o Eterno diz, não, você fica tranquilo, né, porque eu ouvi o que você, a tua preocupação, eu ouvi que você está preocupado com Ismael, mas fica tranquilo que eu abençoei Ismael, eu o abençoei, né? Berarti otu, eu o abençoei e o farei frutificar, né? E o farei frutificar e o multiplicarei mais e mais. Revu é a palavra multiplicar, multiplicarei mais e mais, né? E ele também vai gerar 12 príncipes, né? Ele vai gerar 12 Nessim, ele vai gerar 12 príncipes, os príncipes da tribo de Ismael, né? Que são os que deram descendência aos árabes até os dias de hoje, né? E ele vai gerar esses 12 príncipes e farei uma grande nação. Então, toda a descendência de Ismael, né, foi provocada por esse ato de Sara, né, e o Eterno abençoou, o Eterno não amaldiçoou Ismael, ao contrário do que muitos dizem, o Eterno abençoou Ismael, né, e toda a sua descendência, porque Ismael continua, né, e toda a sua descendência continua confiando num Deus único, né, confiando na aliança que o Eterno fez, né, e continua até os dias de hoje, trazendo aí, né, todos os ensinamentos do Eterno. Claro que tem variações aí durante a história, tem outras componentes que entram nessa história do povo, né, não vamos tratar dessa questão agora, mas Ismael vai se tornar inimigo do povo, do povo descendente de Jacó, né, mas ele, a princípio, ele traz a bênção do Eterno. Ismael benu ben shelosh esre shaná, e ele tinha 3, né, e 10 anos. Então ele tinha 13 anos, né? É assim que a Torá apresenta os números. Ela coloca a unidade, depois a dezena, depois a centena, né? A forma de escrever tanto a data quanto números maiores do que a dezena são escritos dessa maneira, né? Berrimolô et bessar arelator, e circuncidou a carne, né? Bassar, a carne do seu prepúcio, e arelatou do seu prepúcio, do prepúcio de Ismael. Então até hoje, né? Até hoje, os descendentes de Ismael fazem a circuncisão aos 13 anos de idade. Eles guardam muito dos mandamentos, por exemplo, eles não comem alimentos não adequados, não comem carne de porco, por exemplo, não comem vários outros tipos de produtos que não são apropriados. Eles fazem a circuncisão, da aliança da circuncisão aos 13 anos, porque foi naquele momento que ele fez a circuncisão. Depois o Eterno vai dizer que todos os descendentes de Avraham façam a circuncisão no 8º dia, né? Então faça chuva, faça sol, seja Shabat, seja Yom Kippurim, qualquer atividade pode estar acontecendo. Se for o 8º dia da criança, ela tem que fazer a circuncisão, a menos que haja um risco de vida para a criança, né? A menos que haja um risco dessa criança
se fizer a circuncisão, se for submetida a esse ato, ela pode ter risco de vida, né? Então, nós não se faz a circuncisão nesse caso, mas em todos os outros casos, seja Shabat, seja Yom Kippurim, né, que seriam os dias que não se poderia fazer qualquer coisa, não se pode fazer qualquer coisa também, né, não se faria a circuncisão, mas aqui, né, no caso da aliança com o Eterno, é feito nesse dia. E aqui nós temos então esses 13, né? 13 significa o quê? Né? Se a gente lembrar da palavra errad, errad é a palavra um, né? É a palavra um. E 13, se você multiplicar por 2, né? Se você multiplicar por 2, você tem a gemátria do nome do Eterno. Então você vê que esse 13 aqui não veio do nada, não apareceu do nada. Por que não é 12? Por que não é 14? Né? Por que é justamente 13? Porque nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma relação, né? Uma relação de Ismael com a bênção que ele recebe do Eterno. Né? Ele não é amaldiçoado pelo Eterno, né? Longe de pensar uma coisa dessa. E a mãe dele, Agar, né? Agar tem uma gemátria muito interessante. Né? Nós temos aqui 200, cadê o mouse? 200, 3 e 5 e 8. Desculpe, aqui é 5. Já fiz a correção, que é para evitar, né? Para evitar depois da gente ter um esquecimento aí e não fazer a correção corretamente, né? Então nós temos essa gemátria do nome Agar 208, que é a mesma gemátria da palavra revu, multiplicar, né? Multiplicar, como o Eterno disse, eu vou multiplicar a descendência de Ismael, que também tem aqui, ó, 6, 2 e 208. Né? Então esse número 208, ele nos traz uma lembrança, né? Se a gente olhar só para os números, não olhar para o zero, a gente tem aqui uma relação de 28. Né? 28 é o que? 28, né? São as letras que compõem o primeiro verso da Torá, o verso Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então nós temos aqui 28 letras. Então nós estamos relacionando, né? Nós temos aqui uma relação de Bereshit 1:1, né? com Agar que tinha, né? Que tinha uma influência muito grande sobre Abraão, né? Que despertou os ciúmes em Sara. Sara ficou revoltada com Agar. Por quê? Porque certamente, né, ela sentiu que poderia vir de Agar a descendência da grande tribo, né, da grande tribo que seria os descendentes de Abraão, e não seria dela. Então provavelmente isso fez com que ela tomasse aquelas decisões que ela tomou, né, lá ao expulsar, né, Agar de sua casa. Né? Então nós temos aí, né, essa relação. Né? Por quê? Porque vem desse número 208. E se você olhar o número 208, né, ele é justamente o número de vezes, o número 8 multiplicado por 26. Né? O tetragrama sagrado, a gemátria do tetragrama sagrado, as 4 letras do nome do Eterno, vezes o número 8, que é a raiz do tetragrama, e que também, né, é também o dia, né, o número de dias que o Eterno diz para se fazer a circuncisão dos descendentes do povo de Abraão. Então nós temos aqui, né, uma relação muito interessante. Por quê? Porque esse 8º dia, quem foi o primeiro a cumprir com a circuncisão nesse 8º dia? Foi justamente Yitzhak. Né? Yitzhak foi o primeiro a cumprir, né, essa determinação do Eterno. Seu pai Abraão já tinha lá, né, uma idade bastante avançada. Ismael fez aos 13 anos, então ele vai ser o primeiro a nascer e fazer, né, e cumprir com essa determinação
do Eterno. E nós temos aqui, então, que Sara decide fazer aquela ajuda ao Eterno de fazer com que Abraão tenha um filho com Agar, e depois, ela, quando ouve que vai ter, um filho, né, ela fica, ela sorri, ela fica impressionada como é que ela naquela idade teria um filho. Esse filho seria provocado justamente por aquele que é o único que pode fazer com que o ser humano se multiplique, né, que é justamente o Eterno. É o Eterno que permite que a mulher procrie, que o homem e a mulher procrie, né, justamente aqui no momento que ela sorri, né, ela determina o nome de Yitzhak, que é também, né, que também tem a mesma gemátria 208. Então, esse fato dela sorrir quando ouve que ela vai ser mãe, né, que ela vai ter um filho que vai trazer essa descendência, esse sorriso é justamente porque agora ela passa a confiar no Eterno, a confiar naquele que produz a vida, que gera a vida. É o único que gera a vida em todos os seres que existem, pois ele foi o que criou todos os seres, né? Então nós vemos aqui, né, que os números vão aí trazendo um significado muito maior. Então, por que Agar se chamava Agar? Ela se chamava Agar porque ela tinha, ela tinha que ter esse número em seu nome que estava relacionando a reprodução dos seus filhos com os descendentes do pacto que o Eterno fez com Abraão. Mas esse pacto, né, não era dessa forma. O Eterno vai abençoar o filho dela, vai ter uma grande quantidade de descendentes, vão ser 12 príncipes, muitos descendentes, mas a aliança não é nesse momento, né? Não é nesse momento que vai se dar, não são com os filhos de Agar e Avraham, mas com os filhos de Avraham com Sara. Então nós vemos aqui novamente, né, continuando no livro de Bereshit, no capítulo 18, nós temos um momento em que Avraham está se recuperando da sua circuncisão doloroso nos primeiros dias, e aparece para ele sobre o carvalho, lá ele está lá no Mamre, né, sobre o carvalho do Mamre, e aparecem 3 anashim, 3 homens aparecem para ele, que são a representação do Eterno. Apareceu Vaerá, Elai, apareceu para ele Adonai Eloheinu, né? Então aparece aqui o Eterno, Vaerá, a porção Vaerá, trazendo aqui um momento que os emissários do Eterno, os Malahim do Eterno, vêm trazer para Abraão a notícia de que ele, né, dali um ano, ele teria a sua descendência, ou seja, a aliança vai se cumprir, vai passar, mais um passo da aliança vai se cumprir. Então, nessa porção aqui, né, também aqui anotado cada letra da porção, né, verso 1, do verso 1, nós colocamos aqui cada letra, né? A letra 1, letra 2, letra 3, até aqui nós temos, até o verso 8, nós temos 414 letras, e aí, continuando até o verso 15, nós temos 721 letras, justamente a letra Tav, né, do nome Yitzhak, né? Nós temos aqui o nome Yitzhak. Na verdade, nós temos o nome Yitzhak, né? Mas esse Yud aqui pertence à palavra Ki, e aqui nós temos a palavra porque tu riste, né? Então ela ri naquele momento ela ri, e aí nós temos aqui
né, nós temos aqui o verbo, né, o verbo é rir. Então a última letra é justamente uma TAV, a letra de número 721. Então nós vemos aqui, né, que desse trecho, né, em que é anunciado que eles vão ter o filho, né, que eles vão ter a sua descendência, nós temos 721 letras. Né? Não pode ter uma letra retirada, não pode ter uma letra acrescentada, porque senão tudo isso, né, tudo isso se perde, tudo isso se modifica. Você tirar uma letra aqui, né, se você tirar uma iudzinha aqui, né, se você tirar uma iud, que é a menor letra aqui, já passa para 720, né, e aí já muda todo o significado. Ou se você acrescentar mais uma letra aqui, né, se acrescentar uma letra BT aqui, você já passa para 722. Então, não pode acrescentar nenhuma letra, não pode retirar nenhuma letra da Torá. E nós temos, então, né, nós temos uma relação de Isaac com o nome do Eterno. Você lembra que Isaac, né, Isaac é um ser muito especial na Torá. Ele tem somente uma porção falando sobre ele, sobre a sua Tordotes, né, Tordotes, a porção Tordotes, justamente falando da genealogia de Isaac. Isaac, ele sempre viveu na terra, nasceu e viveu e morreu na terra prometida pelo Eterno, na terra de Canaã. Né? Isaac nunca saiu, Isaac nunca cometeu nada que contrariasse os mandamentos do Eterno, ele sempre obedeceu os mandamentos do Eterno, né? Foi uma pessoa exemplar, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não brigava por nada, e sempre conseguia tudo. Por quê? Porque o Eterno estava sempre ao seu lado. Então ele sempre respeitou o Eterno, sempre agiu de acordo com os ensinamentos do Eterno, né? Nós vimos nas outras porções, nos outros estudos, que ele tinha, né, ele teve contato com muitos dos seus ancestrais, então ele teve contato até com Shem, então ele aprendeu muito sobre os ensinamentos do Eterno, e ele então respeitava, amava o Eterno, cumpria os seus mandamentos. Então por isso, né, por isso que o seu nome aqui, o seu nome que nós já vimos que tem a gemátria 208, né, justamente a gemátria do nome Agar e da gemátria multiplicar, né, Revu, nós temos aqui também a palavra Kadosh. Né? Kadosh tem a gemátria da soma das letras 410. Né? 410 é um número que nós vamos discutir mais à frente. Né? Nós vamos discutir esse número mais à frente. Mas hoje, se a gente fizer uma gemátria diferente, em vez de somar, a gente multiplicar os números, nós temos aqui 100 vezes 8 vezes 90 vezes 10, que dá 720 mil. Ou seja, 1000 vezes 2 vezes 360. Esse número 360 você já lembra, né, que está relacionado com a esfericidade, com o círculo, com a renovação, né, um número já bastante discutido anteriormente. E nós temos também, se multiplicar as letras da palavra Kadosh, nós temos também 720 mil. Então nós mostramos aqui, né, nós mostramos que o nome Tzac tem uma relação com o santo, com o sagrado, com o cumprimento, né, daquilo que o Eterno nos manda fazer. Sejam santos porque eu sou santo. E Tzac, né, Tzac era santo nesse sentido, não santo de acordo aí com as doutrinas, mas santo por quê? Porque ele separava, né, o profano do sagrado, ele se eliminava o profano, ele não brigava, ele não discutia, ele não enfrentava ninguém, não odiava ninguém, resolvia tudo segundo os ensinamentos do Eterno. Então ele era um homem santo. Né? E nós temos aqui essa relação 720, que é 2 vezes 360, que nos dá justamente, né, justamente a soma do ano solar com o ano lunar. Então nós temos aqui o que? A esfera, né, o espaço,
E aqui nós temos o tempo marcado pelo Sol e o tempo marcado pela Lua, conforme o quarto dia. O Eterno colocou os luminares, né, para dominar sobre os dias e sobre as noites, né, o maior sobre o dia e o menor sobre a noite. Então, a marcação do tempo. Então, nós temos aqui, né, o espaço e o tempo, né, essa relação maravilhosa que a física hoje já diz, né, que espaço-tempo, você não tem só o espaço, você não tem o tempo, você tem as duas grandezas relacionadas, o espaço-tempo, né, que só viemos a descobrir a coisa de 100 anos atrás. Nós tivemos essa permissão do Eterno para aprendermos esse significado e usar, né, no dia a dia. E olha a revolução tecnológica e científica que a gente teve aí nos últimos 100 e poucos anos. Então nós temos aqui já no nome de Itzhak, né, essa relação. E nós temos a acrescentar uma unidade a esse nome, né? Por que nós vamos acrescentar essa unidade a esse nome? O Errad, né? Como nós temos no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, Adonai é um. Né? Então nós vamos associar ao nome de Itzhak o nome do Eterno. Né? Nós temos aqui o número 721. Né? Então nós temos o número 721, né, que nós encontramos recentemente. Continuando, vamos ver aqui o nascimento de Isaac. Né? Nascimento de Isaac que nós vemos aí na porção 21, no capítulo 21 do livro de Bereshit. Então nós vamos aqui, né, tratar do verso 1 ao verso 7, que é quando o Eterno diz a Sara, né, e prometeu a Sara que ela teria um filho, e agora ela vai ter um filho, ela vai engravidar e dar à luz um filho já em idade avançada, né? Então ela já estava aí com 90 anos, e aí chamou esse filho de Itzhak. Né? Itzhak foi circuncidado ao 8º dia, como ordenou Elohim, né? Adonai Elohim ordenou a Avraham que fizesse essa circuncisão. E Avraham tinha 100 anos quando Isaac nasceu, né, o filho do riso, que recebeu esse nome, riso. Né, e Sara disse, Deus, aqui no verso 6, né, Sara disse, Elohim deu-me um motivo para rir, agora quem ouvir a respeito disso irá rirá comigo. Por quê? Porque nesse momento, né, ela reconhece que quem deu o filho a ela foi o Eterno. O Eterno deu a ela esse motivo para rir, porque é mesmo com idade avançada, né? Nada que tenha que acontecer, que o Eterno faça acontecer. Você não precisa se impressionar com nada. Ela tinha 90 anos e teve um filho, por quê? Porque o Eterno determinou assim. Né? O Eterno determinou que ela tivesse, nesse momento, o seu filho. Né? E ela disse ainda mais no verso 7, quem teria dito que a Avraham, que Sara amamentará um filho? Entretanto, dei-lhe um filho, mesmo com idade avançada. E aqui nós temos, né? Nós temos aqui 273 letras, ou seja, um número que está relacionado aí com 271, com 272, com 270, né? Um número de letras aqui nessa porção. Então nós temos essa porção associada com 273 letras. Agora eu quero ver com vocês um outro número intrigante, né, no livro de Bereshit, que é justamente a idade de Sara ao morrer. Né? Nós temos lá aqui Vaihu Haye Sarah Me'ashana Ve Ezrin Shana Ve Sheva Shanim Shene Haye Sarah. E viveu Sara 100, né? Viveu Sara 127 anos que viveu
Sará, ou Sara. Né? Então nós temos aqui algo muito, muito interessante, né, dentro de toda a Torá, porque é a única mulher, né, a ter o tempo de vida registrada na Torá. Veja que o Eterno não diz que ela morreu, diz que ela viveu, né, o tempo de vida, e viveu Sara 100 anos e 27 anos. Anos que viveu Sara. Ou seja, o Eterno fala e confirma, né, mostrando que ela realmente viveu esse tempo. É a única mulher, né, que tem esse tempo marcado na Torá. Né, 127. Meá, Esrim, Shevá. Né, Meá, Esrim, Shevá. 127 anos. Esses 127 anos, eles estão registrados aqui da forma diferente, né? Da forma diferente como os anos ou como os números são apresentados normalmente na Torá. Porque normalmente a Torá apresentaria esse número assim: Sheva Shaná, Ve'ezrim Shaná, Umeat Shaná, 7 e 20 e 100. Mas o dela está apresentado, né? Está apresentado dessa forma, da centena, dezena e unidade, conforme a gente usa na nossa língua portuguesa. Então nós temos aqui, né, que pensar nesse número. Esse número 127 tem um significado muito interessante, mesmo porque o Eterno diz e depois confirma, né, confirma que aí viveu Sara 127 anos, anos que viveu Sará. Então por que tem essa confirmação? Não precisaria ter essa confirmação, né? Mas o Eterno sempre está nos mostrando detalhes que nós precisamos, né? Nós precisamos entender, né? Entender essas mensagens para procurar informações dentro do próprio texto. Então vamos ver, né? Vamos ver um pouquinho mais desses anos, né? Porque aqui nós temos, né, o 27. Esse 27, ele é relacionado aos 270. Né? Nós temos aqui 127. O 127, se a gente olhar esses números aqui, são os mesmos números. Né? Se você tirar a raiz aqui é 1, ou tirar a raiz aqui é 1. E um outro número que nós já vimos, né, que é o 721. Então nós temos aqui também raiz 1, mostrando que esses números têm uma relação. 127 com o 270, com o 271, né? Eles têm uma relação muito grande com o período de gestação do ser humano, com o período da geração do ser humano. Então, não é à toa que isso está ligado tanto a Sara quanto a Isaac, seu filho. Né? Então, nós temos que pegar, talvez, esse número 127 e olhar o 721, que é o número visto ao contrário, né? Porque essa confirmação aqui é como se você estivesse olhando o 127 na frente de um espelho. Né? Você tem aqui 721, né? Esse número aqui invertido, olhar de volta no espelho esse número. E aí nós temos que essa gemátria desse valor aqui, só desse trecho aqui, sem a repetição, nós temos aqui a gemátria de cada uma dessas letras aqui somada, nós temos a gemátria 2730, ou seja, 273, que nós vimos lá associados, né, associados ao nascimento lá de Yitzhak. Então nós temos aqui essa relação. E esse número aparece mais uma vez, né? Esse número aparece mais uma vez no livro de Bamidbar, capítulo 3, nós temos que o Eterno manda fazer um censo de todo o povo, né, na saída lá na saída do Egito. Ele manda fazer um censo e depois ele manda fazer o censo dos levitas, né? E aí ele informa, né?
que, e pelo resgate dos 273 dos primogênitos de todas as tribos, né, de todas as tribos dos descendentes de Yaakov, né, todos os descendentes sobrepujam em 273 os Levim machos, né? E aí o Eterno diz para cada um, para Moshe recolher de cada um, né? Recolher de cada um 5 ciclos dos ciclos de santuário, para cada um desses 273. Então você vê, né? Você vê que esse número 273, ele não aparece lá à toa. Por que aparece em Bamidbar 273? Porque ele está relacionado justamente com a origem de tudo, né? Está relacionado com Isaac, né? Está relacionado com Sara. Então nós temos esses números sempre, né, relacionados dentro da Torá. Então os anos de vida de Sara, 127, não foram colocados aí à toa. Nós temos essa relação com vários trechos da Torá. Então o número 270, 271, que é justamente a gemátria da palavra Heraion, gestação, né? Nós temos essa relação entre esses números, 272, 273, nós temos todos esses números relacionados com a gestação humana. Por quê? Porque o ser humano é justamente, né, a criação máxima do Eterno. Foi ao ser humano que ele deu o grande presente de nós podermos escolher como nós queremos viver, né? Como nós queremos escolher viver. Então, ele está nos mostrando aqui todas as benesses que nós podemos ter, né, se resolvermos viver de acordo com os seus mandamentos, com as suas orientações. Então, pegando lá o gancho da idade da morte de Sara, nós temos aqui, né, nós temos o espelho, né, aquela repetição do final, os anos da vida de Sara, nós temos aqui um espelho 721, que é o espaço-tempo, né, criado pelo Eterno. Então nós temos aqui a presença do Eterno. Então nós temos aqui como se fosse a materialização do mover da criação, né, na matéria, ou seja, nós materializamos, nós não, né, tudo isso está sendo materializado, esse mover do Eterno que se movia, o Ruach Elohim que pairava sobre as águas, né, esse mover que pairava sobre as águas, o mover do Eterno, ele está representando aqui, né, a materialização daquele mover, a ação do Eterno que provoca, né, um movimento, que provoca a materialização do nosso mundo, a possibilidade da gente gerar, né, gerar movimento, da gente reproduzir coisas, da gente fazer tantas coisas que a gente faz no nosso mundo. Se não houvesse esse mover, o mundo estaria parado, o mundo estaria estagnado. Se não há força, não há movimento, né, como nos diz Isaac Newton, né, enquanto uma força não age sobre um corpo, esse corpo está parado ou se movendo em movimento retilíneo, movimento uniforme, ou seja, não há alteração de nada, nada acontece, nada muda, tudo fica sempre do mesmo jeito, não há evolução, né? A evolução é inerente à Torá. A Torá, ela traz a evolução de todo o nosso mundo, não há evolução sem os ensinamentos da Torá. O número 127, então, está relacionado com 271. Esses três números estão relacionados também, né? Se você lembrar aqui que a raiz de cada número aqui é 1, né? De cada número aqui você tem a raiz 1, esse número está relacionado com 2701, ou seja, 270 e o 1, né? Que é a gemátria do primeiro verso da Torá, ou seja, o primeiro verso da Torá, ele está sempre relacionado com tudo que acontece na Torá, porque é justamente a partir daí que o Eterno criou, né, criou toda a vida, que ele criou o mundo, que ele criou a vida, que ele deu prosseguimento à sua intenção de criar o mundo como a gente o conhece
até os dias de hoje. Então nós temos aqui, né, esse potencial que o Eterno colocou na criação, né, esse potencial. Potencial é a capacidade de gerar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Né? Então é a energia guardada para que se alguma coisa se crie. Então esse potencial vem, né, vem já trazido no primeiro verso da Torá e vem trazido, né, na geração, na gestação de Isaac e de toda a sua descendência. Então nós temos que os 7 dias da criação, né, os 7 dias da criação, se você pegar cada dia, né, o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né, se você multiplicar esses números todos, você vai ter o número 720. Então você, multiplicando cada número desses, né, você vai ter aqui o número 720, né, o número que está relacionado aí a Isaac. Na matemática a gente representa esse número aqui, ó, 7 fatorial. Né? Isso aqui representa 1 vezes 7 fatorial. É justamente isso aqui. Ó, né? Quando você ouvir alguma coisa da matemática falando número fatorial, é um número que é multiplicado de 1 até ele. Então esse é um 7 fatorial que está ligado aos 7 dias da criação, que está ligado então ao nome de Isaac, a gestação de Isaac. E se você pegar os 7 dias da criação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 7 dias, você pode relacionar de 127 maneiras diferentes. Como assim? Você pode pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Depois você pode pegar 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, né? E até todos os números numa sequência só. Você tem aqui, então, né, você tem aqui 127, né, 127 números grafados aqui com esses 7 dias da criação. É algo surpreendente, né, dentro da matemática você encontrar a relação desses números, né, é fantástico, porque a matemática aqui, né, a matemática não tem enganação, não tem acochambração, você não tem como fazer isso dar certo, né? Isso dá certo porque o Eterno criou o mundo, criou a matemática para tudo funcionar perfeitamente. Então nós temos que lembrar isso. E o Eterno colocou esse número 127 de uma maneira fantástica ainda no livro de Bereshit. Né? Eu já falei aqui algumas vezes para você que nós temos na Torá 17 letras grafadas de forma diferente, né? Letras que são maiores, letras que são menores, né? Isso em todos os rolos, quando não é feita uma cópia não autorizada, ou seja, uma cópia autorizada sempre vai trazer isso, mas, ou seja, uma cópia validada também sempre traz isso, né? Mas no computador, né, o Davar, por exemplo, não tem como fazer isso, porque o objetivo do Davar é outro, não é trazer a Torá escrita, né? Não é a forma da Torá escrita, mas se você pegar um rolo de pergaminho, ou se você pegar um livro, na forma de livro, por exemplo, esses que a gente utiliza aqui nos estudos, né? Você vai ver essas 17 letras, e eu vou trazer elas para você hoje, né? Vou trazer as 17 letras, e aqui você vai procurar na sua Torá, né? Primeira palavra de Bereshit, né, que você já conhece, a segunda que aparece, né, no nome de Avraham, que nós discutimos recentemente. Depois você tem aqui o livro de Vaikra, né, você tem esse Aleph do livro de Vaikra, e você tem em todos os livros, né, você tem em todos os livros as letras que são Rabat, ou seja, letras ampliadas, e que são Zahir, letras reduzidas. Então você tem aqui 11 letras ampliadas e 6 letras reduzidas. E aqui, por exemplo, no Shema você tem 2 letras, né? Você tem a primeira letra do Shema e a última do Errad, né? Então nós temos aqui formando a palavra Od, testemunho, né? Testemunho do Eterno, né? Que ele é um. E no livro de Bereshit, o livro de Bereshit, que traz a idade, o tempo de vida de Sara, que traz aqui também
todos esses valores relacionados ao 127, nós temos exatamente, né, a gemátria das 4 letras que nós encontramos nesse livro, né, nesse livro dá 127. Né? Agora me diga que isso aí, né, isso aí é invenção dos estudiosos, que isso aí Moshe fez porque não tinha nada para fazer. Não, isso não é coisa, né, coisa criada pela mente humana, isso nos vem, né, isso nos vem do Eterno. Então, nós temos aqui também, né, se você pegar esses 2 últimos livros aqui, ó, 175, a idade, né, 175, a idade que o tempo de vida de Avraham. Então nós temos aqui muitas relações. Na próxima semana, se o Eterno assim permitir, nós traremos mais algum estudo. Shalom, shalom. Né? Nós esperamos que você tenha acompanhado, espero que você tenha tido dúvidas e pergunte, né? Porque muitas vezes a gente acha que entendeu e precisa de algum esclarecimento, alguma coisa eu posso ter falado correndo e não ficou claro, troquei, às vezes eu também troco palavras, né, só quando eu vejo de novo, eu vejo que eu errei, que eu falei uma palavra invertida, mas você, né, você que já estuda a Torá, você sabe aí qual é o texto correto, né? Me desculpe aí que muitas vezes a gente aqui no calor da gravação a gente esquece e fala e não percebe que falou errado. O raciocínio vai mais rápido do que a palavra. Né? Então, quero agradecer a tua participação, convidar para você amanhã acompanhar, né, aqui no Shabat, acompanhar a porção Re'ê. Shalom, shalom. Né? Fique, que o Eterno te abençoe e te guarde. Ficamos agora com o Salmo, né? Vou tocar aqui para vocês o Salmo número 1. Shalom, shalom, Laila Tov para todos. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתולה פגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים טובים
עצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, למשל איתי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לביגן יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, והליל לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים